seu primeiro respiro, Satoru Gojo existiu como uma contradição ambulante no mundo Jujutsu. O homem que nasceu para ser o mais forte descobriu que a verdadeira batalha não estava nas maldições que enfrentava, mas o peso esmagador da sua própria singularidade. Este vídeo desvenda a complexidade por trás do feiticeiro mais poderoso da história, cuja jornada transcende meras batalhas físicas para se tornar o profundo questionamento sobre isolamento, propósito e preço da força. Gojo não é apenas um personagem, é um fenômeno cultural que redefiniu o que significa ser um protagonista do gênero shonen, mesmo não sendo o protagonista do anime que está. Sua arrogância teatral esconde uma vulnerabilidade raramente confessada. Sua postura descontraída mascara uma mente estratégica que planejou revolucionar todo o sistema Jujutsu. Cada gesto, cada piada irreverente, cada momento de aparente desleixo foi meticulosamente calculado para desafiar as estruturas de poder estabelecidas. O que torna Gojo verdadeiramente fascinante não são seus feitos lendários, como enfrentar exércitos sozinhos ou desafiar Sukuna em combate singular, mas os paradoxos que carrega. Ele é simultaneamente o professor mais dedicado e o rebelde mais perigoso, o protetor mais vigilante e a ameaça mais eminente aos status quo. Sua história é uma tapeçaria de triunfos espetaculares e perdas devastadoras, onde cada vitória parece custar um pedaço de sua humanidade. Neste vídeo, vamos explorar como Gojo transformou sua maldição de nascença em uma arma de libertação, como sua amizade com Geto moldou seu destino e porque seu confronto com Sukuna representou muito mais do que a simples batalha pelo título de o mais forte. Prepare-se para descobrir as camadas ocultas por trás da venda negra onde esconde os olhos mais temidos do mundo Jujutsu. Esse não é apenas mais um vídeo sobre poderes e técnicas, é uma jornada que busca entender melhor quem Gojo era e por que ele desafia o próprio conceito de equilíbrio do mundo Jujutsu. Se você está pronto para ver o Gojo sob uma luz completamente nova, vem comigo com essa análise e vamos ver se a gente consegue entender um dos personagens mais complexos dos animes modernos. A verdade sobre o feiticeiro mais forte vai surpreender até os fãs mais devotos. Satoru Gojo é um paradoxo ambulante, uma construção cuidadosamente elaborada de contradições visuais e psicológicas. Seu visual é icônico, cabelo branco, como a neve, olhos azuis brilhantes, normalmente ocultos por uma venda ou óculos escuros, não é simplesmente um design marcante, mas uma declaração de poder. Cada elemento de sua aparência foi meticulosamente calculado. A venda negra que simultaneamente esconde e destaca sua presença, o uniforme de professor despojado que zomba da formalidade do mundo Jujutsu, a postura relaxada que desafia qualquer senso de perigo iminente. Por trás dessa fachada cuidadosamente cultivada, exige uma personalidade complexa que desafia categorizações simples. Gojo alterna entre a arrogância de um deus e a vulnerabilidade de um homem com a mesma facilidade que troca de expressões faciais. Seu sorriso permanente não é meramente uma demonstração de confiança, mas uma armadura psicológica, tanto proteção quanto provocação. Quando esse sorriso desaparece, como nos raros momentos em que enfrenta a memória de Geto ou a perda de seus alunos, revela-se um homem por trás do mito. Sua abordagem ao ensino e às relações humanas é tão contraditórias quanto eficaz. Gojo pode ser ao mesmo tempo o professor mais irresponsável e o mentor mais dedicado, tratando seus alunos como uma mistura de provocação infantil e profunda sabedoria estratégica. Essa dualidade se estende a todas as suas interações. Ele é brutalmente honesto com seus aliados, mas joga jogos mentais complexos com seus inimigos. Parece despreocupado com as consequências, mas planeja meticulosamente o futuro do mundo Jujutsu. O verdadeiro enigma de Gojo reside na tensão entre seu papel como o mais forte e sua humanidade fundamental. Seus momentos de aparente fraqueza, a tristeza por Rico, o desespero ao ver Geto cair, o pânico ao ser selado, não contradizem sua força, mas a humanizam. A grande ironia de Satoru Gojo é que por trás de toda essa performance divina, ele é talvez o personagem mais humano de Jujutsu Kaisen. Um homem extraordinário lutando contra problemas extraordinários, usando o humor como um escudo e isolamento como fortaleza. Gojo veio ao mundo em 7 de dezembro de 1989 e desde seu primeiro respiro, seu destino já estava selado. Herdeiro do clã Gojo e o primeiro em 400 anos a despertar tanto o ilimitado
quanto 6 olhos, seu nascimento não foi apenas um evento familiar, foi um terremoto no equilíbrio do mundo Jujutsu. Sua existência era tão ameaçadora que uma recompensa de mais de 100 milhões de ienes foram colocados sobre sua cabeça ainda criança, mas ninguém conseguiu tocá-lo. Ele já era, mesmo antes de entender seu poder, intocável. Antes mesmo de se tornar um feiticeiro formado, Gojo teve o primeiro vislumbre do perigo real, Toji Zenin, o assassino sem energia amaldiçoada. Foi contratado para observá-lo, que devia ser uma missão discreta, se tornou um momento histórico, quando mesmo sem usar os 6 olhos ativamente, Gojo sentiu a presença de Toji, algo que ninguém jamais havia conseguido. Esse breve encontro foi um prenúncio do destino que os ligaria anos depois. Na escola Jujutsu de Tóquio, Gojo não era um aluno comum. Junto com Suguru Geto e Shokuiren, ele formava um trio que desafiava tanto as maldições quanto a autoridade dos professores. Seu talento era inegável, mas sua personalidade irreverente e sua recusa em seguir protocolos irritava o alto escalão. Ele não estava lá para aprender, estava lá para quebrar paradigmas. Aos 16 anos, Gojo e Geto receberam uma missão aparentemente simples: escoltar Rico e Amane, a receptáculo de plasma estelar, até a escola para que ela se fundisse com Teng, mas essa jornada se tornaria um marco trágico em sua vida. Durante a missão, Gojo demonstrou uma arrogância juvenil, subestimando os perigos. Quando Toji Zenin reapareceu, não como observador, mas como caçador, tudo desmoronou. Toji, o homem sem energia amaldiçoada, conseguiu o impossível: ferir Gojo mortalmente, esfaqueando-o com a lança invertida do céu. Pela primeira vez, o mais forte enfrentou a morte. No limite entre a vida e a morte, Gojo despertou. Aprendeu a usar a técnica reversa de maldição, curando-se e evoluindo para um novo patamar de poder. Quando voltou para enfrentar Toji, não houve luta, apenas vingança. Com um vazio púrpura, ele obliterou o homem, que quase o matou. Mas sua vitória teve um gosto amargo. Ao chegar ao local onde Rico devia estar segura, ele encontrou apenas seu corpo sem vida. O grupo religioso Star a havia traído e assassinado. Pela primeira vez, Gojo experimentou a impotência. Ele queria matar todos os responsáveis. Esses eventos moldaram o homem que Gojo se tornaria. A morte de Rico e a traição de Toji lhe ensinaram que ser o mais forte não significava ser invencível. E quando Geto, seu único igual, se corrompeu, anos depois, Gojo entendeu que seu verdadeiro desafio não era vencer maldições, mas mudar o sistema que criava monstros. Essa história não é apenas sobre poder, é sobre um deus aprendendo a ser humano. E no fim, foi essa humanidade que tornou verdadeiramente forte. Um ano após a tragédia de Rico Amane, o mundo de Gojo desmoronou novamente. Suguru Geto, seu único amigo verdadeiro, seu norte moral, cometeu um impensável. Massacrou uma vila inteira e se declarou um usuário de maldições. O homem que um dia impediu Gojo de se perder na vingança, agora havia se tornado aquilo que jurava combater. O confronto em Shinjuku foi um divisor de água. Gojo, o feiticeiro mais forte, não conseguiu puxar o gatilho. Ele permitiu que Geto fugisse, não por fraqueza, mas por um último resquício de esperança. Essa decisão assombrará para sempre. Quando ele se encontra novamente durante a noite de 100 demônios, já era tarde demais. Geto estava ferido, derrotado, mas ainda assim, Gojo resistiu. Seu último diálogo: "Você é meu melhor amigo", ecoou como um epitáfio para tudo o que havia perdido. A morte de Geto marcou Gojo de forma irreparável. Não apenas porque teve que matar seu único igual, mas porque naquele momento ele percebeu que ser o mais forte significava estar sozinho. Anos depois, o destino trouxe outro desafio para Gojo: Megumi Fushiguro, o filho de Toji Zenin, o homem que quase o matou. Em vez de vingança, Gojo escolheu redenção. Ele pagou as dívidas de Toji, garantiu o futuro de Megumi e Tsumiki e se tornou uma figura paterna, mesmo que relutante. Mas sua proteção ia além da bondade. Gojo via em Megumi algo que o mundo Jujutsu não entendia: potencial. Ele não queria apenas salvar o garoto, queria criá-lo para ser melhor do que todos que vieram antes. Quando Megumi despertou as 10 sombras, Gojo sorriu, não apenas por seu poder, mas porque sabia que ele seria um dia alguém que poderia entender.
Quando Yuto Kotsu apareceu, amaldiçoado por Rika, a maldição especial mais poderosa já registrada, o altos escalões exigiu sua execução. Mas Gojo, mais uma vez, desafiou o sistema. Ele viu em Yuta algo que lembrava seu próprio passado, um jovem assustado carregando um poder que não pediu. Sua abordagem foi diferente. Enquanto Geto havia sido seu parceiro, Gojo se tornou para Yuta o professor que ele nunca teve. Ele o treinou, protegeu e quando a noite dos 100 demônios chegou, confiou a Yuta uma missão impossível: enfrentar Geto. O confronto foi brutal. Yuta, ainda inexperiente, quase sucumbiu, mas no fim foi sua humanidade, não seu poder, que quebrou a maldição de Rika. E quando tudo acabou, Gojo revelou a verdade. Eles eram parentes distantes, dois amos de uma mesma árvore que o mundo tentou podar. Cada uma dessas histórias, Geto, Megumi e Yuta, mostra o mesmo padrão. Gojo, o homem mais forte, incapaz de salvar aqueles que ama, ele protegeu Megumi, treinou Yuta, lutou por Geto até o fim, mas no final, sempre sobrava apenas ele. Essa é a tragédia de Satoru Gojo. Quanto mais forte se tornava, mais sozinho ficava. E quando Shibuya caiu e ele foi selado, ninguém percebeu o mais cruel das ironias, que o reino da prisão era, de certa forma, o destino que ele sempre esperou. Quando Gojo chegou à terceira escola secundária de Sugizawa, ele não esperava encontrar muito mais do que uma maldição rotineira. Mas o que descobriu foi Yuji Tadori, um garoto comum que, num ato de altruísmo insano, havia engolido um dos dedos de Ryonei Sukuna. Enquanto outros viam apenas um perigo a ser eliminado, Gojo viu algo diferente: potencial bruto. A reação de Gojo foi um puro caos calculado. Ele permitiu que Sukuna assumisse o controle por 10 segundos. Não por sadismo, mas para testar os limites de Yuji. Quando o garoto recuperou o corpo sem hesitar, Gojo sorriu. Aquele era o tipo de aluno que ele procurava. Alguém com coragem para desafiar o próprio destino. Com a execução de Yuji adiada, começou o treinamento mais incomum da escola de Jujutsu de Tóquio. Enquanto o alto escalão rogava pragas, Gojo usava filmes de terror para ensinar o controle de energia amaldiçoada. Seus métodos eram excêntricos, mas eficazes, e Yuji já canalizava energia como um veterano. Mas o verdadeiro teste veio quando o jogo, um espírito de grau especial, apareceu durante uma reunião. Gojo não apenas humilhou o inimigo com facilidade, como usou a oportunidade para dar uma demonstração ao vivo para Yuji. Isso é o que significa ser o mais forte. A mensagem era clara: um dia Yuji precisaria superar isso. Quando Yuji morreu no centro de detenção, Gojo foi o único a rir. Ele sabia que Sukuna não deixaria seu hospedeiro morrer tão fácil. Seu plano? Manter Yuji morto no papel, enquanto treinava em segredo. Enquanto o mundo Jujutsu comemorava, Gojo preparava seu triunfo final. Essa foi sua jogada mais arriscada ao transformar o receptáculo de Sukuna na arma definitiva contra as ameaças que se aproximavam. Ele não contou nem para Megumi ou Nobara, afinal, como sempre, Gojo trabalha melhor sozinho. Tudo levava a 31 de outubro. Gojo sabia que era uma armadilha, mas entrou na cortina de Shibuya, com a confiança de sempre. Quando enfrentou Jogo, Hanami e Chozo simultaneamente, sua superioridade era absurda, até que aquele rosto familiar apareceu. Suguru Geto estava ali, ou pelo menos seu corpo estava. O golpe psicológico foi perfeito. Por um instante, apenas um instante, Gojo hesitou. Foi o suficiente para o reino da prisão se fechar, e o homem que nunca perdeu foi derrotado por sua única fraqueza, a esperança de que seu melhor amigo ainda estivesse vivo. Com Gojo selado, o mundo Jujutsu desmoronou. O alto escalão que tanto o temia agora enfrentava o pesadelo de viver sem o seu escudo humano. Maldições caminhavam impunes, feiticeiros eram massacrados e Yuji Tadori, o garoto que o Gojo protegera, tornou-se a caça aberta. O mais irônico, o sistema em que Gojo tanto desprezava precisou dele para sobreviver. Quando seu selamento foi declarado permanente, tornou-se claro: ninguém havia entendido o verdadeiro papel de Satoru Gojo. Ele não era o problema, era a única razão pelo qual o equilíbrio existia. Por
meses, o cubo negro do reino da prisão permaneceu como um tabu no mundo do Jujutsu, até que Hana Kurosu, a garota que outrora o Megumi salvara, decidiu desafiar o destino. Seu poder de anular técnica amaldiçoada tornou-se a chave que faltava. Quando as barreiras da reino da prisão finalmente se romperam, não foi um herói triunfante que emergiu, mas um Gojo transformado. Os olhos que antes brilhavam com arrogância agora carregavam o peso de quem conheceu o vazio absoluto. Sua primeira ação ao ser libertado, matar Kinjaku ali mesmo. Mas Sukuna interviu, e Gojo compreendeu instantaneamente que a batalha final não seria hoje. Com um sorriso que misturava antecipação e ressignificação, ele marcou o duelo para 24 de dezembro. Não era fuga, era estratégia. Gojo precisava reaprender a ser humano antes de enfrentar o Rei das Maldições. Os dias em que seguiram foram de ajustes de contas. Gojo encontrou-se com Gakugaji, o diretor que executou Yaga. Em vez de vingança, ofereceu compreensão. Eu falhei em protegê-los. Reuniu-se com Yuta nos porões da escola, transmitindo conhecimentos proibidos como testamento. Escreveu cartas sigilosas para Megumi e Nobara, confiando-as em Shoko. Cada ato era um passo em sua coreografia final. O momento mais revelador veio no treino com Yuji, quando o garoto perguntou se ele estava com medo. Gojo respondeu com uma risada e um aperto no ombro. Medo é o que nos faz viver o presente, Itadori. Pela primeira vez, o invencível Satoru Gojo preparava-se não para vencer, mas para ser superado. A batalha começou com um vazio roxo amplificado a 200%, que varreu Shibuya e Shinjuku. Sukuna perdeu ambos os braços no primeiro ataque, mas Sil. Afinal, os deuses não morrem fácil. O que surgiu foi uma sinfonia de destruição mútua. Gojo alternava entre domínio ilimitado e combate corpo a corpo. Seus movimentos tão fluidos que desafiavam a física. Sukuna contra-atacava com um santuário malevolente, mas a verdadeira ameaça era Mahoraga, a sombra de Megumi sendo usada contra o Kombaya para adaptação. Quando Oshigami finalmente compreendeu o infinito, o golpe que cortou Gojo ao meio não veio de Sukuna, veio do próprio espaço-tempo sendo dilacerado. No limiar entre a vida e a morte, Gojo encontrou Geto e todos que perdeu. Seu último monólogo não foi de arrependimento, mas de gratidão pelos alunos que carregavam o seu legado, pelo amigo que finalmente descansava, até por Sukuna que lhe dera a batalha que sempre desejara. Quando seu corpo desapareceu, teleportado por Yuyui, restou apenas uma certeza. Satoru Gojo nunca quis ser imortal, queria apenas plantar as sementes de um mundo onde ninguém precisava ser o mais forte. E nisso, como um todo, foi incomparável. Satoru Gojo transcende as páginas de Jujutsu Kaisen para se tornar um ícone da cultura pop. Seu visual icônico, a venda preta e o cabelo branco inspirou milhões de cosplays mundialmente. Curiosamente, Shinjaku Tami revelou que Gojo foi concebido como a personificação do caos controlado. Seu domínio infinito foi inspirado em conceitos de física quântica. Até seu hábito de comer doces tem significado. Simboliza sua tentativa de manter conexão com a infância que nunca teve. Tudo isso teoricamente, porque também diz lugares que Shinjaku Tami inventou tudo isso aí na hora. Mesmo após a sua morte, Gojo continua moldando o mundo Jujutsu. Seus alunos Yuji, Megumi e Yuta carregavam fragmentos de seu ensino. A frase "ser o mais forte é solitário" tornou-se um mantra para os fãs. E mais irônico, o sistema que ele tanto desprezava agora depende dos feiticeiros que ele treinou. Seu verdadeiro triunfo não foi derrotar Sukuna, mas criar uma geração capaz de mudar tudo o que ele não pôde. Se essa jornada pelo homem mais forte te emocionou de alguma forma, deixe seu like. Cada curtida é um grande apoio. Compartilhe com outros fãs e se inscreva para mais análises profundas. Afinal, como o Gojo provou, nada morre de verdade enquanto for lembrado. O que você acha? Gojo realmente perdeu ou sua vitória está no que ainda lutam? Comente aqui embaixo e não esqueça, o mundo Jujutsu nunca será o mesmo, porque ninguém supera Satoru Gojo.